Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti Shanti Shanti. E aí a gente canta agora a oração pela paz mundial. Swasti prajabhyah paripalayantam Nyayena margena mahim mahishah Go brahmanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu Kale varshyatu parjanyaha Prithvi sasya shalini Desho yanksho bharahitaha Brahmana santu nirbhayah Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve bhavantu sukhinah Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pashyantu Ma kaschit dukkha bhag bhavet Asato ma sadgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritangamaya Purnamadav purnamidam purnat purnamudachyate Purnasya purnamadaya purnameva vasishyate Shanti Shanti Shanti. Então, hoje a gente começa o texto da Prashna Upanishad. As Upanishads são os textos principais da tradição védica. Principais em que sentido? Na verdade, tem tantos textos, né? Como é que a gente vai dizer que a Upanishad é o principal? Bom, mas não deixa de ser o principal. Por que não é? Por que não deixa de ser o principal? Porque a Upanishad trata do assunto que é o principal. E o assunto que é o principal é o autoconhecimento. A descoberta de um eu que é livre de limitação. Eu sei que eu existo. Ninguém precisa me dizer que eu existo. É um fato. Essa história, não, mas será que eu existo mesmo? Não, isso aí não é uma pergunta que se faça. Porque se você está se perguntando, você já existe. Quem é que está perguntando então? É evidente que eu existo. A grande questão é, eu sei que eu existo, mas quem é esse que existe? Qual é a natureza desse eu? Qual é a minha natureza? Isso o ser humano desconhece. E desconhecendo a sua própria natureza, o ser humano sofre. Por quê? Porque os Vedas vão ensinar. A natureza do ser humano já é livre de limitação. Ele é pleno, ele é completo. Mas devido a uma confusão, o ser humano se identifica com o corpo e com a mente, que são limitados, são perecíveis, são mortais. E, portanto, eu me identifico como sendo perecível, limitado, mortal. E eu não aguento. O sofrimento é certo. A mortalidade me assusta. A pequenez me assusta. A ignorância me assusta. Tudo isso torna um ser humano pequeno e sofredor. Então, qual é a solução do problema humano? Esse problema de carência e limitação humana? Os Vedas vão dizer, a solução, na verdade, é a descoberta de que, na verdade, eu não sou limitado. Essa limitação é aparente. O corpo é limitado. A mente é limitada. Isso é fato. Mas quem disse que eu sou o corpo e a mente? Quem falou para você que você é o corpo e a mente? Isso é uma conclusão sua. Não, mas as pessoas olham para mim e falam você. Mas você assume o você? Você assume quando alguém diz você? Você toma como corpo e a mente.
Quem falou que você realmente é o corpo e a mente? Quem é esse eu? A gente sempre fala, né? Imagina a sala sem você. A sala onde você está. Agora, na verdade, é mais complicado. Quando a gente está na aula presencial, a sala é a mesma do professor e aluno. Agora, a única sala que é igual entre professor e aluno aqui é a sala do Zoom. E mesmo assim, para quem está assistindo depois, nem isso, porque não vai ter sala do Zoom, vai ser YouTube. Então, não, cada um está numa sala. Olha em volta, olha a sala ao seu redor. Observa a sala. Agora, imagina essa sala sem você. Será que isso é possível imaginar a sala sem você? E aí as pessoas sempre imaginam, claro que é possível, eu imaginei a sala sem mim, eu imagino as paredes, o teto, o chão, eu imagino os objetos, eu imagino a mesa, o computador, eu imagino a cadeira sem mim. Fácil. Você imaginou a sala sem o corpo. Imagina a sala sem você. E aí a gente se pergunta, bom, peraí, então, de que você está falando? Porque para mim era óbvio, imagina a sala sem você, eu imaginei, bom, mas o que eu assumi como eu era o corpo. É isso que a gente está dizendo. Se você imaginou a sala com a cadeira vazia, você tirou o corpo. Você imaginou a sala sem o seu corpo. Isso aí é totalmente possível. Imagina a sala sem você. É impossível. E por que é impossível imaginar a sala sem o eu? Porque o eu é o sujeito que imagina. Não tem como tirar o sujeito que imagina na imaginação. A imaginação vem do sujeito. No caso, vem da própria mente. Mas existe um sujeito, existe alguém que imagina. Não tem como tirar esse sujeito. Quem é esse sujeito? Qual é a natureza desse eu? Essa aqui é a pergunta. E as pessoas não fazem essa pergunta. As Upanishads vão ensinar qual é a natureza desse eu. Mas para quem que vai ensinar? As Upanishads vão ensinar para a pessoa que tem um preparo, que tem preparo suficiente, tem um questionamento suficiente para poder chegar e entender no mínimo a pergunta. A gente não precisa entender ainda a resposta. A resposta vai ser entendida ao longo do processo de estudo. Mas a pergunta a gente tem que entender. Se eu fiz essa pergunta para mim mesmo, ótimo, Vedanta está aí para responder. Se eu não fiz essa pergunta para mim mesmo, tudo bem, na aula de Vedanta a gente vai fazer. E a gente vai falar, boa pergunta, eu também quero saber. Se a gente entender a pergunta. Mas se o aluno não entender a pergunta, ele fala, bom, mas ou não entendi a pergunta, ou não estou interessado. Bom, então a Upanishad não vai falar para essa pessoa. Por que a Upanishad não vai falar para essa pessoa? Porque essa pessoa não quer ouvir, essa pessoa não está interessada nesse assunto. Então, a Upanishad fala para pessoas que estão qualificadas para escutar o ensinamento. E qual é a qualificação principal? A principal é eu entendo qual é a pergunta principal, aquilo que tem que ser conhecido, aquilo que realmente é o mais importante, que é a descoberta de quem é o eu. Isso é o mais importante. Eu quero saber. E aí então, eu posso sentar para escutar, eu vou querer sentar para estudar, e aí, bom, eu vou fazer o que é necessário para eu conseguir sentar para estudar. Se for possível, às vezes não é possível, mas dentro das possibilidades eu vou fazer o máximo possível, porque isso é o mais importante para mim. Para essas pessoas, a Upanishad, então, existe. Isso é o que a gente chama de Vedanta, né? A Upanishad é o que está no final dos textos védicos, por isso, Vedanam Antaha, aquilo que está no final dos Vedas, Iti Vedantaha é chamado Vedanta. Então, isso é o principal. A gente, na verdade, já está nessa turma de quinta-feira, já tem alguns anos, nem sei quanto tempo tem. A gente está nessa turma de quinta-feira. Na verdade, no Vidya Mandir, quando eu dava aula no Vidya Mandir, a turma era de quinta-feira, tinha mais anos ainda. Mas aí parei, né? Eu vim para cá, para Portugal, e aí então fiquei um tempo sem dar as aulas também. A gente voltou às aulas online, em 2019, né? Na verdade, final de 2019 foi quando eu vim para cá. Tem 2 anos já. Já estou há 2 anos em Portugal. Incrível, né? A pandemia faz tudo parecer tão rápido. 2 anos já. Então, essa turma online, apesar de eu já dar a aula antes, mas só que eu dava antes presencial no Vidya Mandir, transmitindo online, e aí então só online a partir aqui de Portugal é de 2019. E aí no início de 2020 a gente resolveu começar a fazer as Upanishads. Os alunos pediram Upanishad, fazia muito tempo que eu não dava Upanishad, e aí então eu comecei com a Isha Upanishad. A Isha Upanishad é curtinha e ao mesmo tempo é tão incrível, eu gosto tanto dela, foi com a Isha Upanishad. Só que depois da Isha Upanishad, queriam mais Upanishad. Falei, bom, por que não? Né? Qual Upanishad que a gente vai dar então? E aí existe uma sequência, uma listagem de Upanishads, que são as 10 Upanishads principais. Elas são consideradas principais não porque elas são superiores ou melhores do que as outras, mas é porque
elas foram comentadas por Sri Shankara. Sri Shankara é tão importante na nossa tradição. Ele fez grandes comentários em vários textos, inclusive as Upanishads. E aí, 10 Upanishads. Por isso que as 10 Upanishads, essas 10 Upanishads são as principais. E geralmente é o que a gente costuma estudar na nossa linhagem. Tem outras Upanishads, tem Upanishads que a gente não estuda. Tem muitas Upanishads, muito mais Upanishads, inclusive Upanishads que se perderam também, mas que aparecem nas listas tradicionais e não se tem mais, porque muita coisa se perde, né? Mas tudo bem, uma única Upanishad tem todo o ensinamento. A riqueza de ter vários textos falando sobre o mesmo assunto ajuda a gente, porque a gente vai poder olhar de vários ângulos, né? Então complementa. Na verdade a essência é a mesma. Uma única Upanishad, um único texto de Vedanta, tem tudo ali. Se a gente consegue entender um único texto, se a gente consegue entender o Om, a gente consegue entender tudo, não precisa entender mais nada. Mas lógico, quanto mais textos, maior a riqueza, mais rico fica o nosso estudo. Então, é uma perda, né? A gente perdeu tantas Upanishads, mas ainda assim sobraram várias. E essas 10 são as principais. Quais são as 10? Então, Isha Upanishad, Kena Upanishad, Katha Upanishad, Prashna Upanishad, Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. 10 Upanishads. Eu podia ter tirado o termo Upanishad para facilitar, né? Só falava os nomes principais, mas tudo bem. Então, as 10. Além disso, a gente costuma também estudar a Kaivalya Upanishad e a Ganapatiya Tarva Shirsha Upanishad, que é a Upanishad associada com Ganesha. Então, revela a natureza do conhecimento, a luz da natureza de Ganesha, todo o seu simbolismo, o seu mantra, é muito bonito também. Tanto a Kaivalya quanto a Ganapatiya Upanishad não foram comentadas por Sri Shankara, mas ainda assim a gente estuda na nossa linhagem. Então, no total seriam 12 Upanishads, mas 10 são as comentadas por Shankara, então são as mais importantes, geralmente é o que a gente estuda. A gente viu aí, Isha Upanishad foi a primeira. Depois a gente seguiu então, já que tinha que seguir para alguma, resolvemos seguir essa sequência. Essa sequência não é a melhor sequência para o estudo, ela é só uma sequência, uma sequência expositiva, né? Ela só expõe quais são as 10 Upanishads e aí então é colocada dessa maneira, mas não tem uma sequência. Geralmente no ashram do Swami Dayananda, nos ashrams do Swami Dayananda, quando você tem um curso residencial de 3 anos, já que você vai ter que estudar tudo mesmo, estudar tudo por estudar tudo, vamos colocar na ordem mais favorável. E aí eles têm uma ordem mais favorável para o estudo, que vai indo cada vez mais do mais simples ao mais complexo, né? Então favorece. A gente não está seguindo essa sequência, então pobres meus alunos estão tendo que, às vezes vai mais fácil, às vezes mais difícil, é assim. Tá? Não é problema, não existe uma linearidade no estudo de Vedanta, na verdade isso é uma coisa muito interessante, Vedanta é a descoberta do eu, a gente descobre a natureza do eu. Não é um estudo linear, não tem um início, meio e fim, e aí depois você é formado em Vedanta. Não acontece isso, não é assim. O estudo é de novo e de novo, e aí ele, como uma flor, desabrocha, e aí desabrocha aqui, desabrocha ali, daqui a pouco elas se conectam, e aí você tem lampejos de entendimento, e o entendimento vai aprofundando. Não importa exatamente onde você começa o seu estudo. Mas eu já perdi outras coisas, não tem problema, a gente vai voltar lá. E você vai pegar em outro momento, espera a próxima rodada, não tem problema. Por quê? Porque no final das contas o ensinamento é um só. Então os vários enfoques não tem uma sequência. Existe uma didática que pode facilitar, mas ela não é uma didática em termos do método. O método funciona dentro de cada um dos textos e não numa sequência de textos, tá? Então não importa onde você começa o estudo, é possível entender. Se for um texto muito profundo, aí vai ficar difícil. Brahma Sutra. Não dá para começar estudando Brahma Sutra. Brahma Sutra vai pegar um monte de versos de um monte de Upanishad e vai começar a correlacionar um com as outras. Poxa, aí também já é injusto. Começar com Brahma Sutra, não dá, você tem que ter entendido os conceitos antes. Brahma Sutra é muito sistemático. Brahma Sutra é pós-graduação, deixa para depois. Agora, dá para começar pelas Upanishads? Dá para começar pelas Upanishads. Não é o que a gente recomenda, porque a Upanishad já vai direto no assunto. São os textos originais também. Tattva-bodha é um texto ótimo, introdutório. Upadeshasarama. Bhagavad Gita é maravilhoso, é um texto tão completo, mas em uma linguagem tão mais fácil do que a linguagem das Upanishads. Ainda assim, dá para começar a estudar pelas Upanishads, você que tem que sentir, o aluno é que tem que sentir.
Se consegue acompanhar, não precisa pegar tudo, porque não tem como pegar tudo mesmo. Em qualquer texto, a gente não pega tudo. A gente vai pegando, a gente vai pegando, a gente vai pegando. Agora, a gente tem que pegar alguma coisa. Se ficar impossível, bom, aí realmente vale a pena procurar um texto mais simples, para poder facilitar. Dá para ir na roda de um texto mais complicado? Dá. Você vai ter que avaliar e aí ver se é possível ou se não é possível. Mas teoricamente é possível. Cada caso é um caso, a gente que vai ter que fazer o julgamento se dá para continuar acompanhando ou não, tá? As Upanishads, elas são especialmente, não digo pesadas, mas elas são especialmente taxativas, né? Porque a linguagem ela é mais rebuscada, porque ela é muito simbólica, né? Então, ela não é tão explícita, ela usa muitas imagens, muitas metáforas, ela é muito abstrata, o que na verdade é uma grandeza, é uma beleza a Upanishad fazer dessa maneira. Por outro lado, ela entende que o aluno que chegou para estudar o Upanishad já está preparado para entender. E aí ele não se preocupa muito com o preparo. Esse negócio de preparar a mente, disciplina de yoga, não, a gente não está muito preparado com isso, não está muito preocupado. Você, em tese, já fez muita disciplina na sua vida. Então, não vamos falar de disciplina, vamos falar do autoconhecimento. Diferente da Bhagavad Gita, Krishna vai com toda a calma e paciência explicando para Arjuna. Não, você vai lá, e aí faz uma vida de yoga, e aí karma yoga, aí faz a meditação, aí o autoconhecimento, aí depois volta a falar disso. Ele vai, e aí por isso que é tão agradável também, porque vai mastigando muito mais do que o Upanishad. O Upanishad já vai direto no assunto. O professor é que tem que ir desdobrando e o aluno vai acompanhando, tá? Então, a gente seguiu nessa sequência, que não é a sequência mais didática, mas também não é um problema. Então a gente viu a Isha Upanishad, depois a gente seguiu para Kena Upanishad, Katha Upanishad, e aí depois da Katha a gente veria a Prashna Upanishad. E depois da Prashna, a Mundaka Upanishad. Nesse caso, em especial, eu resolvi inverter. E aí eu puxei a Mundaka, e a gente terminou de ver a Mundaka na semana passada, e aí agora a gente está entrando na Prashna Upanishad. Por que eu resolvi inverter e não seguir a sequência tradicional? Porque a Prashna, a gente vai entender porque hoje nessa introdução, é melhor vista depois da Mundaka do que ao contrário. Na verdade, as duas Upanishads são cada uma das Upanishads pertence a um dos 4 Vedas, né? Então, são 10 Upanishads, e aí então, cada Upanishad vai ter que pertencer a uma das 4, vai estar lá. Prashna e Mundaka Upanishad ambas pertencem ao Atharva Veda. E aí, a Prashna acaba complementando a Mundaka. Não significa dizer, ela vai complementar e vai elucidar melhor. Quem estudou a Mundaka vai poder reconhecer, eu vou trazer os elementos. Lembra que a gente viu na Mundaka isso? Pois é, a Prashna agora está falando de novo. Isso eu não estudei a Mundaka Upanishad. Tudo bem, não tem problema. Porque o que é importante, a Prashna justifica-se por si mesma. Não precisa ter estudado a Mundaka antes. Mas já que é para estudar as duas, começa pela Mundaka. Essa que foi a lógica. Se você vai estudar as duas, pega a primeira Mundaka, depois vai para a Prashna. É melhor. E eu não estudando a Mundaka, tudo bem, pega a Prashna. No meio da Prashna a gente vai, quando eu trouxer, lembra quando a gente viu na Mundaka? Não, mas eu não estudei a Mundaka. Não tem problema, a Mundaka falou isso. A Prashna agora vai complementar assim, sem problema nenhum. Ela vai acabar repetindo algumas coisas e vai elucidar mais. Então, no final das contas, a gente vai lembrar da Mundaka, ou quem não viu a Mundaka, vai ver a Prashna. Problema nenhum, tá? Mas então, já que tem essa peculiaridade, eu inverti. Certo? A Mundaka Upanishad, ela é considerada uma Mantra Upanishad. É um tipo de Upanishad. As Upanishads também são classificadas basicamente em 2 tipos. Mantra Upanishad, Brahmana Upanishad. O que significa isso? Tá? Então, para isso a gente vai entender um pouco sobre o Veda, a estrutura do Veda, de cada um dos 4 Vedas. Então, os Vedas, basicamente, são 4 Vedas, né? Sempre bom de recapitular isso também. A gente tem
Então a gente tem, vocês conseguem ler? Acho que dá, né? Eu é que não consigo ver agora, porque agora vocês estão na frente, eu não consigo apontar. Mas não precisa apontar, pronto, eu vou apontar vendo aqui. Então, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Né? São os 4 Vedas. Todos eles, na verdade, eles têm o mesmo objetivo, eles têm o mesmo conhecimento, o mesmo ensinamento, cada um com a sua peculiaridade. São textos diferentes, mas que apontam a mesma coisa. Por isso são chamados coletivamente de Veda. O Veda é um só, mas ele se subdivide em 4. São 4 Vedas. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. Tá? Na verdade, o Yajurveda tem 2 edições, né? O Krishna Yajurveda e o Shukla Yajurveda. Mas isso é outro papo. Quando a gente for entrar no Upanishad de Yajurveda, a gente fala sobre isso. Aqui a gente está falando de Atharva Veda, porque a Prashna, o Upanishad, e a Mundaka, que eu vou referenciar também, elas são contidas no Atharva Veda. Tá? Cada um dos 4 Vedas, a gente divide em 2 partes. Todas elas são divididas em 2 partes. A gente já viu isso também em outros cursos, né? A primeira parte é chamada é bom que eu falo para escrevo e aí não dou suspense, né? É chamada e fica. Então, Karma Kanda, Jnana Kanda. Kanda é a parte. Karma Kanda é a parte que fala sobre karma. Karma não é o karma, o que vai acontecer na próxima vida, o que veio nessa vida, não. Karma é ação. É a parte que fala sobre a ação. E Jnana Kanda, a parte que fala de Jnana. Jnana é o conhecimento. O autoconhecimento, que é conhecimento de outras coisas. Essa parte também fala sobre conhecimento. Karma, que tipo de karma é feito? Ritual, né? Tem vários rituais védicos, meditações. E aí o conhecimento sobre karma e meditação também está aí dentro, mas fala sobre ação. É o conhecimento sobre uma ação específica e lá vai você fazer disciplina. Jnana Kanda fala sobre o conhecimento a respeito do eu. E aí não tem ação envolvida. É o conhecimento de quem eu sou. Essa parte chamada Jnana Kanda é o que a gente chama de Vedanta. É o final dos Vedas, porque literalmente está no final dos Vedas. São as Upanishads, tá? Então, colocar assim. Pronto. Karma Kanda, Jnana Kanda. Jnana Kanda é uma fatiazinha mínima comparada a toda a primeira parte dos Vedas, que é Karma Kanda. Por quê? Porque em Karma Kanda, o que os Vedas vão dizer? Vão falar sobre vários tipos de ações diferentes no mundo. E, portanto, bom, eu tenho tantas... O que as ações vão fazer? Elas vão obter... Eu vou obter várias coisas com as ações. O que você quer? Você quer uma casa? Você quer dinheiro? Você quer mais recursos? Você quer ir para um outro mundo? O que você quer? O ser humano tem muitos objetivos na vida. Não se preocupe. Você faz o que você tem que fazer. Vai lá e age no mundo. E aí você complementa a sua ação como? Através de uma disciplina específica. Uma ação pode ser um ritual, um canto de mantras, uma meditação. Vai ajudar você a obter o que você quer, seja lá o que você quiser. Você que tem que saber o que você quer. Bom, e aí? Bom, então tem muitos objetivos, tem muitas ações, lá vai Karma Kanda imenso, várias orações diferentes, vários rituais que vão ajudar você no seu dia a dia, na sua vida. Enorme Karma Kanda. Esse é o foco da primeira parte, ações. E a parte final? A parte final vai falar do conhecimento, o autoconhecimento, que não tem milhões de conhecimentos, é um conhecimento só, portanto é uma fatia fina e é o final. Toda a primeira parte vai existir, na verdade, para capacitar e preparar você para chegar na segunda parte. Por isso que também é chamado Vedanta, o final dos Vedas também, por quê? Porque é o objetivo final, é o objetivo último. Não é só porque está no final, literalmente, ele é o objetivo final. A descoberta do eu, que é livre de limitação. Mas para chegar lá, você tem que ter uma mente preparada, uma mente que questione, uma mente que consegue lidar consigo mesmo e com o mundo.
através das várias ações, você vai se capacitando. Tenta fazer o que você quer, tenta buscar o que você quer, às vezes você consegue, às vezes você não consegue, mas quanto mais rápido você tenta, mais rápido você descobre que não é através das ações que você vai alcançar essa plenitude, essa felicidade. E aí você pode questionar, como é que eu alcanço essa felicidade? Como é que eu adquiro essa plenitude que eu quero? E aí sim você começa a se perguntar, o que é essa plenitude? E aí então, Jnana Khanda vai dizer para você, senta aqui e vou dizer para você, a plenitude é a sua natureza. Essa é a natureza, esse é o meio que você precisa. Tá? Então, esse é o projeto, vamos dizer assim, dos Vedas. As várias disciplinas capacitam, mesmo que seja com objetivos diversos. Ah, não, mas eu estou fazendo várias ações para poder, para poder conseguir prosperidade. Tá bom, é um bom objetivo, não é o melhor objetivo, mas é um bom objetivo, quem não quer prosperidade? Tá bom, mas esse não é o principal. À medida que você faz uma disciplina para conseguir prosperidade, a própria disciplina, além de eventualmente te ajudar a trazer a prosperidade que você quer, pode vir, pode não vir, não depende de mim, mas além disso, além desse efeito imediato, ele vai ter um efeito obscuro ali por detrás, um efeito secundário, que é trazer uma maturidade de mente. Porque eu tenho que fazer a disciplina, aí eu vou lá e me dedico, aí eu me concentro, e isso vai me dando uma capacitação. Essa capacitação vai me ajudar a lidar melhor comigo mesmo e a questionar. Até que eu chego no momento e eu falo, realmente, tudo bem, prosperidade é muito bom, eu quero, quem não quer, mas não é o mais importante. Existe alguma coisa mais importante. O que é o mais importante? Eu quero viver uma vida em paz. Então, até que esse negócio de fazer disciplina, de cantar mantra, me ajuda, eu fico tão bem, me ajuda tanto. E aí, olha só, eu tenho uma capacidade de foco, isso me ajuda. E aí, então, ao invés de eu fazer essas disciplinas com foco em conquistar alguma coisa, com o tempo de maturidade, ganhando maturidade, eu continuo a fazer disciplinas, mas agora eu faço essas disciplinas não mais para obter alguma coisa. O que eu quero obter? Eu quero obter, na verdade, uma paz de mente, uma tranquilidade, uma mente clara. É uma vida, isso aí que é uma vida de yoga. Na verdade, a primeira parte vai trazer uma vida de yoga, uma vida de disciplina. Sentar para meditar, fazer um canto de mantra. É yoga. Vai ajudar você a lidar com a sua própria mente. Nem todo mundo quer uma vida de yoga. Se a pessoa não quer uma vida de yoga e quer satisfazer os seus desejos, tudo bem. Então os Vedas dizem, faz essas disciplinas aqui, que são yoga, mas você não sabe que é yoga. Tudo bem. Você eventualmente consegue o que você quer e ao mesmo tempo, sem saber, está fazendo yoga. E isso vai jogar você em yoga. E aí agora você vai viver uma vida de yoga. Por quê? Porque eu quero a maturidade, eu quero uma mente mais clara, eu quero, em algum momento eu vou questionar, eu quero o autoconhecimento, eu quero a plenitude. Como é que eu faço? Agora, uma vida de yoga te capacitou a estudar Vedanta. E aí então a pessoa vai estudar os Upanishads. Essa aqui é a proposta, tá? Tá claro isso? Médio. Tá bom. Razoável. Certo. Isso geralmente é o que a gente fala, né? Karma Kanda e Jnana Kanda. O que geralmente a gente não fala, às vezes a gente não fala, é que essa Karma Kanda, ela é subdividida, né? Ela é subdividida em 3 partes. Então a gente tem Vou colocar aqui um Upanishad, porque Jnana Kanda é Upanishad, tá? Karma Kanda é subdividido em 3 partes, que são Samhita, Brahmana, Aranyaka, tá? Na verdade, todo o Veda, né, ele é basicamente o Samhita e o Brahmana. A primeira parte é o Samhita, depois tem o Brahmana. E aí no final do Brahmana tem uma parte que é a Aranyaka, e geralmente no final da Aranyaka tem as Upanishads. Tá? Geralmente é assim. Basicamente a gente poderia dividir em Samhita e Brahmana. E dentro do Brahmana, Aranyaka é o Upanishad. É uma maneira de classificar, tá? Não é muito interessante pra gente. A gente prefere classificar dessa forma, porque aí a gente está classificando quanto ao conteúdo. A parte que fala da ação, a parte que fala do conhecimento. É mais relevante.
tá? Mas a gente poderia, em termos de texto, dividir nessas duas partes, e aí dentro de Brahmana tem Aranyaka e Upanishad na sequência, tá? Vamos ver assim que é melhor. O que é Samhita? Samhita é um bloco bastante grande de cada um dos Vedas. Às vezes é considerado a parte principal, porque Samhita significa uma coletânea. Coletânea de quê? De mantras. A coletânea dos mantras védicos. Samhita. Tá? É a parte principal por quê? Porque a partir desses mantras é que os outros se desdobram. Então ela é a primeira parte, Samhita. Os mantras para as várias deidades, as várias orações diferentes, é o canto. Então tem vários cantos diferentes para várias deidades, com vários objetivos, vários cantos diferentes devocionais, Samhita. Cada um dos 4 Vedas vai ter Samhita. Depois do Samhita você tem Brahmana. E aí o que o Brahmana vai fazer? Brahmana também é um nome para os sacerdotes. Os sacerdotes são chamados Brahmanas. É a parte que fala sobre os rituais védicos. E aí então também é uma parte grande que vai referenciar esses mantras da primeira parte do Samhita e vai organizar esses mantras de uma maneira ritualística. E aí, você faz esse ritual, faz assim, assim, assado, e aí você tem os Brahmanas que vão trazer todo o ensinamento sobre as disciplinas, os rituais que você faz aplicando os mantras. Depois dos Brahmanas, ou no final do Brahmana, o que você tem? Você tem uma parte chamada Aranyaka. A parte da Aranyaka, Aranya significa floresta. Aranya não é aranha. Aranya é floresta. Aranyaka é a parte que fala para aqueles que vivem nas florestas. São as pessoas que então geralmente iam para a floresta para fazer o quê? Para viver uma vida mais contemplativa. E aí então eles aplicavam as meditações que estão nas Aranyakas. É isso que a Aranyaka tem como objetivo. A Aranyaka vai falar sobre várias upasanas, como são chamadas. São várias meditações de contemplação no todo. E aí eu contemplo como o todo, o universo inteiro na verdade é uma única coisa, eu não estou separado. É a contemplação em Ishvara, a contemplação no todo. E aí então eu tenho uma expansão dessa minha visão, ao invés de ficar focado o tempo todo em mim, como em frente a esse universo que parece diferente, não. O universo inteirinho é como se fosse um organismo só, um único ser que me inclui. E aí eu consigo meditar e ter essa visão do todo. São as meditações. Geralmente as meditações são feitas no ritual. Então, a partir dos rituais das Brahmanas, você complementa o ritual com as várias meditações. Aí, geralmente você faz o ritual contemplando agora, usando a meditação. Antes você aprendia só a fazer o ritual. Agora você aprende a meditar em cima do ritual e complementar também outras meditações sem ritual, mas complementando. Tá? Aranyaka. Tudo isso são ações. A ação de cantar os mantras, as ações de fazer os rituais, as ações de meditar. Meditar é uma ação. Esse tipo de meditação é uma ação. Por quê? Porque eu estou mudando a minha própria mente, o foco de mente. Eu trabalho com a minha mente. Eu estou mudando as visões com relação a Ishvara. Eu aplico e tem várias consequências. São meditações que têm resultados. Tá? Basicamente, por que as pessoas faziam tantos rituais e meditações? A Mundaka Upanishad fala sobre isso. Qual é o objetivo mais importante para as pessoas no geral? Eles produzem efeitos de que na próxima vida, depois dessa vida, eu posso ir para um mundo melhor. Posso ir para Swargaloka, é um mundo, os céus. E aí eu vou viver uma vida de paz lá em cima. E aí depois, o que acontece depois? Depois você volta. Os Vedas falam que você vai para um Swargaloka, que maravilhoso. Tá bom, mas é maravilhoso, mas depois acaba. Daí você volta para cá. Você não fica lá para sempre. E aí? Aí você vive de novo aqui fazendo o quê? Mais ritual e mais meditação para voltar para lá. Depois você volta para cá. Aí depois você vai para lá. Depois você volta para cá. Até quando você vai ficar indo e voltando? Também não é prático. Maravilhoso, pode ser, mas não resolve. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero não é para ir para algum lugar ou adquirir um status ou um estado. Eu quero uma plenitude que é constante, que é plena, que é eterna. Eu não preciso ir para algum lugar, eu quero ser pleno aqui e agora, não quero ser pleno lá, eu quero ser pleno em qualquer lugar, onde quer que eu esteja eu sou pleno. É isso que eu quero. Então, também não resolve ficar obtendo resultados, por isso que são ações que geram resultados. Se a pessoa pode focar só nos resultados disso, e aí essa pessoa não está preparada para estudar Vedanta. Ou ela pode olhar para essas disciplinas e entender que de alguma maneira elas me ajudam, porque elas vão ajudar. Elas vão me capacitar, no mínimo, a entender que o resultado disso tudo no mundo
não é suficiente para mim, eu quero mais. Eu quero descobrir, eu quero entender aquilo que o mundo não pode me dar, porque o mundo é limitado, eu quero o ilimitado. Será que existe um ilimitado? Que tipo de canto, que tipo de ritual ou meditação eu preciso fazer para alcançar essa plenitude? Nenhuma. Não pode. Você precisa ter um conhecimento desse ser que é pleno, livre de limitação. E nessa hora, a pessoa então é capaz de estudar a Upanishad, que vem depois disso tudo. Então, Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. As duas partes agora são vistas como 4 partes. Tudo bem? Então, Samhita vai me trazer as disciplinas dos cantos védicos, os mantras. Brahmana, os rituais. Aranyaka, as meditações. E a Upanishad é o estudo de Vedanta, é o estudo sobre o autoconhecimento, é o ensinamento sobre a natureza do eu. Ok? Isso constitui uma vida de Yoga e Vedanta. Yoga, as disciplinas, que são disciplinas, são ações, são úteis e relevantes, por quê? Porque vão me trazer capacitação de mente, uma mente mais focada, uma mente mais madura emocionalmente, que eu consigo lidar melhor comigo mesmo, com o mundo. Isso tudo vai me ajudar, mas isso não resolve o problema fundamental humano, mas me capacita a tentar resolver o problema fundamental humano através do estudo de Vedanta. Esse sim vai resolver. Tá? Então, esse é o processo, essa é que é o esquema, o estilo de vida de Yoga e Vedanta, como a gente diz, que é o que os Vedas oferecem pra gente. Certo? Bom, aí o que acontece? O que acontece é que a gente tem a Mundaka e a Prashna Upanishads. Tá? A gente já falou das duas porque elas realmente andam de lado a lado, de braços. A Mundaka Upanishad, ela é chamada, ela faz parte de uma categoria de Upanishads chamadas Mantra Upanishad. Por que ela é chamada Mantra Upanishad? Bom, porque isso é uma coisa muito interessante, porque eu falo, e geralmente é assim que a gente ensina, essas são as partes, primeira parte dos Vedas, segunda parte dos Vedas, e aí isso aqui é subdividido, Samhita, Brahmanyaka, Aranyaka, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. A Upanishad é a última parte dos Vedas, está no final dos Vedas, por isso é chamado Vedanta. Na prática não é bem assim. Muitas vezes, nem sempre, mas é comum você encontrar uma Upanishad que ao invés de estar no final de tudo isso, está no final da Samhita, por exemplo. Aparece lá uma Upanishad. Acontece. E aí então, a Mundaka Upanishad, ela não vai aparecer no final de todos esses textos. A Mundaka Upanishad vai aparecer no final da Samhita, do Atharva Veda. Ela aparece no final da Samhita. E por que a Samhita são os mantras? A Mundaka é composta através de mantras. E aí ela é chamada Mantra Upanishad. É uma Upanishad que está no formato de mantras, como os mantras da Samhita. Tá? Por isso que ela é chamada Mantra Upanishad. Enquanto que a Prashna Upanishad, ela aparece no final do Brahmana, do Atharva Veda, um dos Brahmanas. E aí ela é chamada Brahmana Upanishad, porque ela aparece no final do Brahmana. Tá? É uma classificação. Qual é a relevância? Bom, se o Brahmana, no geral, os Brahmanas, vão falar dos rituais a partir dos mantras da Samhita, quer dizer, primeiro vem a Samhita, os mantras são expostos, depois o Brahmana fala dos rituais usando os mantras. Da mesma maneira, a Prashna Upanishad, que é uma Brahmana Upanishad, vai referenciar o mantra, que no caso não vai ser qualquer mantra, vai ser a Mantra Upanishad, que é a Mundaka Upanishad. Por isso que ela complementa a Mundaka, porque ela equivale, ela vai complementar a Mundaka, assim como os Brahmanas complementam as Samhitas, a Prashna Upanishad vai complementar a Mundaka Upanishad, como se estivesse comentando em cima dela. Não é exatamente isso, mas ao longo do curso vocês vão entender. Ele vai referenciando coisas que já foram vistas e vai elucidar melhor. Quem já viu, ótimo, vai se lembrar. Quem nunca viu, não tem problema. Elucidando mais, está sendo elucidado. Dá para fazer, tá? É por isso, então, que são chamadas dessa maneira. E é por isso que a Mundaka geralmente é estudada antes da Prashna. Certo? Bom. O que mais? Então, o que a Mundaka disse? O que a gente viu na Mundaka, resumidamente, para a gente poder lembrar, e para quem nunca viu, pelo menos ter a figura geral do que é a Mundaka, para a gente entender o contexto da Prashna. Na Mundaka Upanishad, a gente teve um diálogo entre um mestre e um discípulo, geralmente é assim. A gente tinha um mestre chamado Angiras e ensinou o seu discípulo Shaunaka. Shaunaka perguntou para Angiras, o discípulo perguntando para o mestre, claro,
Ele perguntou sobre aquele conhecimento que, uma vez obtido, todos os demais conhecimentos são como que obtidos. Esse é que eu quero saber. Isso revela uma maturidade muito grande do aluno. O aluno já chegou com uma pergunta maravilhosa. Ele já chegou com uma pergunta incrível. Por que a pergunta é incrível? Porque revela uma clareza em relação ao universo. O aluno, quando ele Shaunaka, quando pergunta, eu quero aquele conhecimento que, uma vez obtido, é como se todos os outros conhecimentos tivessem sido obtidos. Isso, o que significa dizer? Significa dizer que, primeiro de tudo, o aluno entende que ele nunca vai ter todos os conhecimentos do universo. Nunca vai ter. Por quê? Porque é impossível. É impossível a gente poder conhecer tudo o que existe no universo. O universo, inclusive, ele é mutável, ele muda o tempo todo. As formas são infinitas. Eu não consigo conhecer tudo do universo. Eu não consigo obter tudo do universo. É impossível. Realmente impossível. Então, eu não tenho como saber tudo sobre o universo e também não tenho como saber sobre todas as possibilidades de ações possíveis para conquistar tudo o que eu quero. Esse é o ponto. A gente acha que a felicidade vai vir quando eu conseguir conquistar tudo o que eu quero. Aí, quando tiver do jeito que eu quero, eu vou ser feliz. Mas isso é ilusório. Por que é ilusório? Porque você nunca vai conseguir satisfazer todos os seus desejos. A gente não tem esse poder. A gente não consegue conquistar tudo. As nossas ações não são perfeitas, elas sempre vão ser falhas. Sempre vai ter sucesso e fracasso. E o conhecimento sobre tudo isso também é impossível de ter tudo. É impossível ter o conhecimento todo. Então, eu não consigo ter o conhecimento sobre todo o universo, portanto, eu não consigo fazer todas as ações de maneira perfeita e, portanto, eu não vou conseguir tudo aquilo que eu sempre quis no universo. Não vou conseguir. É tudo, é muita coisa. É impossível. E mesmo que eu conseguisse, amanhã eu sempre posso pensar numa outra coisa que eu não tinha pensado antes. Lá vai você de novo, e de novo, e de novo. Não acaba nunca. Eu estou sempre querendo mais. O universo é vasto demais. É verdade. Então, qual é o meio? Como é que eu posso ser feliz, então? Como é que eu posso ser pleno? Se eu não consigo satisfazer todos os meus desejos, essa felicidade, então, é impossível. Se eu preciso de um conhecimento total e perfeito para poder fazer as ações totais e perfeitas e conseguir satisfazer todos os meus desejos, então a felicidade é impossível, porque eu não vou conseguir nunca isso. E isso o aluno entendeu. Não tem como, através das várias ações, dos vários conhecimentos do mundo, somando as várias ações, eu não vou ser totalmente feliz. Não é uma aritmética. Eu vou somando coisas até que uma hora chega no infinito. Não funciona assim. É impossível. O universo é mutável, é limitado. O que eu quero é aquilo que é ilimitado. Será que existe uma única coisa, então, que se eu conseguir alcançar essa felicidade, essa que é a lógica, se eu conseguir alcançar uma felicidade que é plena, apesar das limitações do mundo, eu topo. Tinha uma amiga minha, eu sempre falo essa história, uma amiga minha que ela tá em sofrimento, realmente ela estava em um sofrimento muito profundo, anos atrás, tem, sei lá, 10 anos. Ela sofria muito porque ela queria casar. Esse era o objetivo da vida dela. Ela queria casar e ela sofria muito porque ela não casava. Mas com quem? Não tem ninguém, não importa. Eu quero casar. Não importa com quem, importa? Claro que importa. Casar importa muito, né? Mas, obviamente, era uma conclusão falsa. Eu vou ser feliz com um casamento. Mas você não sabe nem com quem, não é assim. Até para você casar, você primeiro tem que conhecer a pessoa. Aí vai fazer sentido casar com ela ou não. Agora, você querer casar e depois vai conhecer a pessoa, não faz sentido. Eu quero casar, com quem não importa. É uma conclusão errada. Mas isso levava a um sofrimento imenso. Ela achava que ela ia ser feliz com o casamento. E ela não conseguia se relacionar. E ela sofria. Ela achava que nunca ia conseguir se relacionar. E aí um dia eu perguntei para ela, mas olha só. Se tivesse uma maneira, não de você casar, mas uma maneira de poder aliviar essa sua dor, esse seu sofrimento, apesar de você não estar casada, você ia querer? Uma oportunidade. Surgia para você essa oportunidade de poder se ver livre desse sofrimento, apesar de não estar casada. Você ia agarrar essa oportunidade? E ela falou, com certeza, claro que eu ia agarrar. Então o que você quer não é o casamento. O que você quer é estar livre da necessidade de ter que casar. É isso que você quer. E você acha que casando, você vai estar livre da necessidade de casar, porque você já casou? Não é o casamento que você quer. Você quer estar livre, você quer estar em paz. E essa paz você acha que vem através do casamento. E isso é falso. Até porque o casamento traz muita paz e traz muito problema.
Tudo, como tudo no mundo tem a sua dualidade. Impossível, nada no mundo vai ser só paz, plenitude. Não é assim que funciona. No mundo sempre vem dualidade. Então, essa que é a questão. Será que eu consigo, se eu conseguir de alguma maneira me sentir pleno, me reconhecer como pleno, apesar do mundo estar do jeito que está, apesar de eu não conseguir as conquistas que eu queria tanto? Ora, você não vai querer? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, no final das contas, não são os desejos, de fato, mudar as coisas, conquistar as coisas, conhecer tudo, obter tudo. Isso não é o mais importante, até porque não vai acontecer. Não dessa forma. Perdão. Mas quando eu entendo que o mais importante para mim é poder alcançar essa paz, essa plenitude, essa felicidade, bom, agora tudo o resto continua, os desejos, as ações, os conhecimentos sobre o mundo, continua aí. E eu posso querer, mas agora se torna secundário. Essa é a pergunta de Shaunaka. O que é aquilo que, uma vez conhecido, é como se tudo o mais tivesse sido conhecido? Não porque eu vou conhecer tudo, mas por quê? Porque o que geralmente as pessoas querem, conhecendo tudo, que é essa plenitude, eu já alcancei com uma única coisa. É isso que eu quero. É como se eu tivesse alcançado tudo, ou seja, eu estou em paz. Mesmo sem alcançar tudo, eu estou em paz. Qual a diferença alcançar o resto ou não? É secundário. É isso que eu quero. Esse principal é o que eu quero. O que é isso que, uma vez conhecido, eu não preciso mais do resto? O resto pode ter, eu posso não ter. É uma pergunta maravilhosa. E aí então, Angiras respondeu para Shaunaka, falando sobre dois tipos de conhecimento: Paravidya e Aparavidya. Vidya é conhecimento. Paravidya é o conhecimento principal. E Aparavidya é o conhecimento secundário. O que é o conhecimento principal? Paravidya. O conhecimento principal é o conhecimento dessa plenitude, que uma vez obtido, tudo mais se torna como que obtido? Porque eu estou satisfeito em mim mesmo. É a descoberta desse eu que é livre de limitação. Essa plenitude precisa ser descoberta como sendo a minha própria natureza, e não como consequência de conquistas no mundo, porque não vai vir. Nada no mundo produz essa plenitude. Esse conhecimento é o conhecimento principal, é o assunto de Vedanta, então eu consigo descobrir um eu que está além do corpo e da mente, que é completo e livre de limitação. Hoje, você já é completo e livre de limitação, precisa ter um reconhecimento. Esse conhecimento é o principal. Isso aí não pode faltar. Tendo Paravidya, você conseguiu resolver o problema fundamental humano de carência e limitação. E é isso que eu quero. Paravidya. E aí, ele falou também de Aparavidya, que é o conhecimento secundário. O que é o conhecimento secundário? Basicamente é todo o conhecimento do universo inteiro. Todo o conhecimento sobre o mundo, sobre as formas, que eu não tenho como ter totalmente e nem preciso. É secundário. Em especial, a Paravidya é o conhecimento sobre as várias disciplinas espirituais que os Vedas falam. Eles vão falar, onde é que o Veda vai falar? Em Karmakanda. Ele vai falar em Karmakanda. Então são as várias disciplinas espirituais. E aí, basicamente, quais são as duas disciplinas espirituais? A Paravidya, que os Vedas vão tratar. São os rituais e são o Upasana, as meditações. Tá? Então são os rituais que usam os mantras, mas são os rituais, e as Upasanas, as meditações. Só dois, tá? Resumidamente, são as duas coisas que os Vedas oferecem como disciplina. Faz ritual e complementa com a meditação. É justamente o que a gente vê no Brahmana e no Aranyaka, né? Os rituais que usam os mantras e as meditações aplicadas no ritual. Essa era a disciplina na época védica, fazer os rituais védicos e meditar. Geralmente, como eu falei, as pessoas faziam esses tipos de ação para poder conquistar coisas no mundo e no próximo mundo. Eu vou num mundo melhor. O que o mestre ensina na Mundaka Upanishad? A Paravidya é secundário. E por que ele é secundário? Ele não vai levar você para a plenitude que você quer. Ele não vai levar. Por quê? Porque são ações. E a ação não pode produzir a plenitude. Eu não posso, se eu me vejo como sendo limitado, eu sou carente, eu sou pequeno, mas eu vou fazer várias disciplinas para poder crescer e ficar ilimitado. Não tem solução. Por que não tem solução? Porque a ação, ela só gera frutos limitados. Aquilo que tem início e fim. No mundo, tudo tem formas. Tem início, meio e fim. Nasce e morre. Isso é o que é o mundo. A ação produz algo novo.
ela transforma, e, portanto, ela age nas formas. O que é o ilimitado? O ilimitado é aquilo que não tem forma. Não é limitado, a forma é limitada. Não é limitado no tempo, no espaço e na forma. São as três limitações: tempo, espaço e forma. Se não é limitado no tempo, quer dizer que ele não pode ser construído, não pode ser criado, não tem início. Se ele é criado agora, bom, então agora ele é criado, agora ele existe. Ontem ele não existia, limitado no tempo. E se ele foi criado, ele nasceu, uma hora vai acabar também. E aí, acabou-se. Que ilimitado é esse que começa e termina? Então não é ilimitado, é limitado. O que eu quero é a plenitude. Por definição, o que é a plenitude? É aquilo que é o ilimitado. Se é ilimitado, ele não pode ter um início e não pode ter um fim. Ele tem que ser sempre eterno. Isso é a plenitude. E se ele é eterno, que ação eu posso fazer para eu poder produzir essa plenitude? Nenhuma. Ela não pode ser produzida. Se ela é produzida, ela é limitada. Então, nenhuma ação pode me levar à plenitude que eu quero. Porque o resultado de toda a ação sempre vai ser limitado no mundo. Ponto. Portanto, a paravidyā, o mestre diz, não vai conduzir você para o mais importante, que é essa plenitude. Não vai. São ações. A única maneira de você alcançar essa plenitude que você busca é através do conhecimento do que já é hoje. E a sua natureza é livre de limitação. Paravidyā. Certo? Tá clara a diferença de Paravidyā e Aparavidyā? Isso a gente já viu na Mundaka Upanishad. Nem todo mundo viu a Mundaka Upanishad. Por isso tem que estar claro. Paravidyā é o conhecimento daquilo que é o eu, livre de limitação e completo, o principal. Aparavidyā é o conhecimento de todo tipo de ação, em especial das disciplinas, os rituais e as meditações, tá? Bom, a Mundaka Upanishad, o mestre da Mundaka, desencoraja o aluno a fazer a Paravidyā. Não fica preocupado com o ritual. Por quê? Porque o ritual não vai conduzir você para a plenitude. Não significa dizer que os rituais são inúteis. Eles são úteis, até porque senão o Veda não falava para fazer. As ações, as disciplinas de yoga, elas são úteis. Por quê? Porque, como a gente falou antes, elas capacitam a nossa mente. Então, elas vão nos dar uma capacidade de foco, uma capacidade de atenção, uma capacidade de lidar melhor com os meus pensamentos, com a minha raiva, com as minhas emoções. Tudo isso faz parte de uma vida de yoga. Sem isso, não tem como estudar Vedanta. Então, a Paravidyā é importante. Por isso que ele é considerado como secundário. Ele não diz que é um conhecimento inútil. O Paravidyā, o conhecimento principal, que é útil, e o outro que é inútil. Fuja dele. Não é isso que ele diz. Paravidyā, o conhecimento principal. O que aconteceu aqui? Diz aqui que o espaço acabou. Como isso é possível? Acabou mesmo. Então, pera um pouquinho. Pronto, vai dar tudo certo. Pronto. Então, voltando agora. Isso acontece às vezes. Não deveria, né? Mas acontece. Então, onde é que eu estava mesmo? Os rituais. Então, essas disciplinas vão ajudar a gente. Claro que vão ajudar. Por isso que é chamado Aparavidyā. É secundário. O que significa dizer secundário? Quer dizer que é necessário ser feito, mas não vai conduzir você para a solução do problema fundamental humano. E o que acontece? A pessoa que chegou no estudo da Upanishad, Shaunaka, por exemplo, o discípulo, ele já fez muita disciplina. Por isso que ele está ali perguntando para o mestre. Ele já viveu uma vida de yoga durante muito tempo. Ele sabe muito bem fazer ritual, sabe muito bem fazer meditação. A vida inteira ele fez. Agora chegou a hora do mestre ensinar para ele que, apesar de ter sido útil, relevante e importante, você também não pode ficar apegado a isso. Porque também isso é ação. E se você ficar focado na ação o tempo todo, você não dá o passo seguinte, que é entender que você não precisa fazer ação para se tornar alguém completo. Você já é completo. Conhecimento. Então ele desencoraja o aluno a ir além. Esse aqui é o importante. É isso que ele faz no Upanishad. Vá além. Descubra o conhecimento. A ação é importante, mas é secundário.
que é o principal? Você não perguntou o que é o principal? Estou te ensinando o que é o principal. É isso que a Anguirasa diz para a Shaunaka. O principal é a descoberta do eu que é livre de limitação. Sem precisar de ação. A ação te capacita a entender, mas ela não traz essa plenitude. Esse é o ensinamento, tá? Então, isso foi falado. Isso foi falado, então. Basicamente é isso que é a essência do ensinamento da Mundaka Upanishad, que foi o que a gente viu no último curso, tá? O que acontece é que a Mundaka Upanishad, quando fala sobre a Paravidya, ela vai focar, são dois, lembra que a gente falou que a Paravidya, o secundário, são de dois tipos, os rituais e as meditações, são os dois tipos de disciplina. De novo, a gente viu também, o ritual e a disciplina vão trazer, para a pessoa que não tem uma mente preparada com foco no autoconhecimento ainda, vai focar no mundo e os resultados no mundo. Eu quero fazer ritual e meditação para conseguir prosperidade, para conseguir ir para um outro mundo. Ok, não tem nada de errado, só não é o objetivo último. Vai continuar fazendo ação para o resto da eternidade, se continuar assim. Até que a pessoa tenha um entendimento e fale, não, eu preciso de algo que está além. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo ritual e disciplina, quer dizer, uma vida de yoga, ritual e meditação, uma vida de disciplina, mas agora não é para obter as coisas. É para eu poder ter uma clareza de mente na direção do autoconhecimento. Uma vida de yoga. Os rituais vão me trazer basicamente que vantagens em termos de yoga, de capacitação de mente? Os rituais me trazem Karma Yoga. Eles manifestam a atitude, desenvolve a atitude de Karma Yoga, de entrega, de cumprir o seu papel Dharma. Isso é o que o ritual vai trazer. Uma mente emocionalmente mais madura. Por quê? Porque não é tudo para mim. Eu faço o ritual e eu entrego. No ritual a gente oferece, é o oferecimento. A gente contempla, né? E aí então está ali fazendo o ritual. O ritual vai me trazer uma objetividade. Esse é o principal, Karma Yoga. E a meditação, as upassanas, vão me trazer um foco de mente e a contemplação do todo, Ishvara, que é fundamental para o estudo de Vedanta. Essa é a capacitação que essas duas disciplinas vão me trazer. Com essa capacitação, Vedanta vai ser entendido, tá? Ok? A Mundaka Upanishad, quando falou de Aparavidya, focou nos rituais. Só no ritual. E aí, quem viu a Mundaka Upanishad viu, tem vários rituais, ele citou o nome de vários fogos, o ritual védico, e aí o Agni, que tem tantas línguas, aí você faz isso e faz aquilo outro. O ritual era muito importante. Ele descreveu o ritual, passou por ele dizendo que a pessoa que faz o ritual vai se capacitar para o estudo, e depois disso, agora você larga o ritual como principal. Porque o principal é o conhecimento. Foi o que ele fez. Na Prashna Upanishad, o que vai acontecer na Prashna Upanishad? A Prashna Upanishad vai fazer uma coisa semelhante do que a Mundaka, mas ao invés de focar no ritual, vai focar agora na Upassana, na meditação. É isso que o Prashna Upanishad vai fazer. Vai falar da importância da meditação. Uma vida de yoga é importante, lógico que é importante. Vai ajudar a contemplação sobre Ishvara, a contemplação no todo, o entendimento de que eu não estou separado do resto do universo. Isso é fundamental numa vida de yoga, para o estudo de Vedanta. Vai falar sobre isso. Upassana. Mas vai além. E vai dizer, a Upassana não resolve o problema fundamental humano. Enquanto a gente se mantiver focado nas disciplinas de yoga, que são ações, a gente está preso na ação, tanto quanto a ação do mundo. Antes eu ficava no mundo correndo atrás de dinheiro e a gente continua, claro que continua. A gente precisa de dinheiro, precisa de relacionamento, precisa de um monte de coisa. Faz parte da vida. Mas antes a pessoa vai correndo o tempo todo atrás disso, achando que isso é a fonte de felicidade. Só assim eu vou ser feliz. Com um pouco mais de maturidade ela fala, não, o mundo é transitório, as coisas são perecíveis, o desejo não é o mais importante. Eu vou fazer disciplinas de yoga que me capacitam. Isso sim, uma vida de yoga vai me ajudar. E aí eu me dedico às disciplinas, me dedico à meditação. E aí o que acontece? Eu me apego às meditações e às disciplinas. Tanto quanto eu estava apegado antes no mundo, agora eu estou apegado nas disciplinas. Não me lembro quem foi que... Eu sempre falo esse exemplo, eu nunca lembro quem foi que deu esse exemplo. Foi um mestre conhecido, não lembro quem foi. Mas diz isso. Qual é a diferença entre uma algema de ferro e uma algema de ouro? A algema é a algema, as duas prendem. E isso é o que acontece muitas vezes. A gente acaba se dedicando tanto às disciplinas espirituais, às disciplinas, às meditações, aos rituais, aos cantos de mantras. Numa vida de Vedanta, de Yoga e Vedanta, uma vida da tradição védica ou não, de outras tradições. Só que são ações também. São importantes.
mas ao mesmo tempo também é prisão, porque tá ali preso. Não, eu vou ser feliz agora que eu vou meditar. Ai, medita. Aí a meditação, olha que felicidade. Aí acabou a meditação, a felicidade foi embora. Como assim a felicidade foi embora? A meditação não produz a felicidade. A meditação deveria revelar para você que a sua natureza é a felicidade. E quando você sai da meditação, você continua vendo, eu sou a felicidade. Meditando ou não meditando, eu sei que eu sou a felicidade. Isso é o conhecimento. Mas se eu não tenho conhecimento, a meditação sem o conhecimento, o que vira? Apego. Eu preciso meditar e fora da meditação, não. Eu tenho que de novo meditar. Por quê? Porque a felicidade está na meditação. A felicidade produz a plenitude. A plenitude não é produzida por nada, nem por meditação, nem por ritual, nem por canto de mantra. Enquanto eu entendo dessa maneira, preso. Eu estou preso, eu estou amarrado. E aí, não tem solução. É isso que o mestre vai fazer. Faça uma vida de yoga, faça uma vida de disciplina, mas lembre-se que isso é para capacitar você. É tão limitado como qualquer ação no mundo. Vá além e pergunte qual é a natureza da plenitude. Essa natureza da plenitude tem que ser descoberta, tem que ser conhecida como sendo eu mesmo. E aí sim, conhecendo eu sou livre, tá? Certo? Essa vai ser a essência da Prajna Upanishad, que é muito semelhante à essência da Mundaka Upanishad. Por isso que eu falei tanto da Mundaka Upanishad. Ela é semelhante, tá? E a partir daí vai ser muito interessante, porque a Prajna Upanishad, ela vai fazer referência, ela é muito parecida, né, nesse sentido. Eu vou fazer as referências depois, tá? Então, mas aí vai focar muito na meditação e não no ritual. Como geralmente acontece nas outras Upanishads também, a Prajna Upanishad também é um diálogo entre mestre e discípulo. E isso é muito importante também, porque já aponta de antemão que não tem como estudar Vedanta, não tem como estudar Upanishad de maneira autodidata. Não, eu vou ser autodidata em Vedanta. Roubada. Não faça isso. Porque não só não vai ser entendido, como você ainda pode achar que entendeu, que é pior ainda. E aí acabou-se, porque não tem como entender sozinho. A Upanishad não tem como entender sozinho. Você precisa de um professor que já tenha entendido, que já tenha passado pelo método de ensino e que possa ensinar segundo o método tradicional de ensino. Tem um método, tem que ser respeitado o método, tá? Então, o mestre da Upanishad, dessa nossa Upanishad, é chamado Pipalada. É diferente, né? Da Mundaka Upanishad era o Angiras, da Prashna é Pipalada. Pipalada, ele vai ensinar 6 dos seus alunos. Na Mundaka era um só, que era Shaunaka. Prashna Upanishad, a gente tem 6 alunos de Pipalada que se aproximam e aí cada um dos 6 faz uma pergunta para o mestre. E aí daí que são 6 capítulos. A Upanishad, a Prajna Upanishad vão ter 6 capítulos. E aí cada um é uma pergunta de um dos alunos. E daí também que vem o nome. Prashna significa pergunta. Né? Também também a Upanishad é chamada Shad Prashna Upanishad. Shad é 6. A Upanishad das 6 perguntas. Literalmente é isso. Então, ou Shad Prashna Upanishad, a Upanishad das 6 perguntas, ou Prashna Upanishad, a Upanishad das perguntas, basicamente. E aí, então, são colocadas as 6 perguntas, uma atrás da outra, não são colocadas de maneira aleatória, é um satsanga, né? Na verdade, a Upanishad é um satsanga. O satsanga é isso, né? A gente vai lá, o professor abre para perguntas dos alunos, e aí os alunos vão lá e fazem perguntas, e o professor vai explicando, vai tirando as dúvidas. É um satsanga. 6 alunos vão fazer satsanga com o mestre, perguntam. Só que ao invés de ser perguntas que não têm relação umas com as outras, como é um texto, claro, a Upanishad vai aproveitar e vai estruturar. E aí cada pergunta está numa sequência específica para ajudar a gente que estuda o Upanishad. E aí então começa do mais básico, falando sobre as meditações, a meditação em Ishvara. E aí então a Upanishad vai trazendo uma visão, a visão que as meditações nos trazem, a visão de contemplação do todo, Ishvara. E depois vai aprofundando na direção da natureza da plenitude, que está além do universo. O autoconhecimento. E aí, então, dá o passo além da Upasana, além da meditação, e diz, não é através da meditação, é através do conhecimento do eu livre de limitação que a pessoa, então, se reconhece livre e aí, portanto, alcança o resultado final, que é o objetivo da vida humana. Certo? Então, tá. Então, é isso. Vamos parar aqui por hoje. A gente para por aqui.
A partir da aula que vem, a gente vai ver quem são os 6 discípulos, a gente vê os nomes dos discípulos, e aí a gente vê as perguntas e as respostas, lógico. E aí, dou-lhe aí tempo, né? As últimas Upanishads. Upanishad é uma coisa que é imprevisível, nas aulas de Vedanta no geral, mas em especial o Upanishad. Quanto tempo vai levar? Muito difícil. A aula de simbolismo védico é mais fácil. Você seleciona o que você vai falar em cada aula e aí pronto. 2 meses de aula, ok. O Upanishad depende. A gente pode programar quantos mantras, quantos versos a gente vai ver por aula, mas na prática depende do que vai vir, depende da turma, depende de muita coisa. E aí às vezes pode ser mais ou menos do que a gente estima. Por isso que eu coloquei lá na divulgação o período estimado, a duração estimada, porque é prevista, não tem como ter certeza. As últimas 2 Upanishads, 3 na verdade, né? Eu fiz uma estimativa que foi furada, né? A gente levou mais tempo. E aí, então eu coloquei 4 meses e aí no final foram 5, 6 meses. Prajna Upanishad é mais ou menos do tamanho da Mundaka, então já coloquei que são 6 meses. Pode ser menos, vamos ver, mas é melhor agora pecar pelo excesso do que pela falta, né? Vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver, talvez seja menos, talvez seja mais, vai saber. A gente vai vendo com calma cada uma das perguntas a partir da próxima aula. Ela é do Atharva Veda, né? E então, também o canto inicial, Shantipatha, toda a Upanishad vai ter o seu canto inicial, vai ser a mesma da Mundaka Upanishad, que é o Bhadram, né? Mas aí a gente vê na próxima aula também e a gente segue. Certo? Bom, geralmente depois das aulas a gente faz uma meditação. Então, eu não lembro o que eu fiz na primeira aula da Mundaka Upanishad, se eu dei a meditação ou se eu não dei a meditação. Mas a gente pode fazer uma meditação, né? Já que a gente está aqui também, a gente pode fazer. A meditação é opcional, é evidente, quem quiser pode fazer a meditação, quem não tiver condição, não tem como, não precisa fazer. Mas depois de cada aula de Vedanta a gente faz uma meditação, tá? Então, é isso. Vamos encerrar a aula, vamos fazer a meditação, e aí, já antes de começar a meditação, já digo, já agradeço a presença de todo mundo que veio e já convido quem quiser continuar, quem quiser seguir, fique à vontade, me escreva e aí pode seguir, certo? Ok, vamos fazer uma meditação então, 10 minutinhos mais ou menos, rapidinha, e aí depois, quem tiver dúvida, eu vou abrir para dúvidas, tá? Então, Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Observe seu corpo sentado, firme, mas relaxado. Observe cada parte do seu corpo e dê um comando de relaxamento. Começando pelo pé direito, tornozelo, toda a extensão da perna direita. Pé esquerdo, tornozelo, toda a extensão da perna esquerda. Relaxe o quadril,
a lombar, toda a extensão das costas, relaxa o abdômen, o tórax, relaxa os dedos da mão direita, o punho, toda a extensão do braço direito até o ombro. Relaxa os dedos da mão esquerda, o punho, toda a extensão do braço esquerdo até o ombro. Relaxa o pescoço, a nuca, a extensão por detrás da cabeça até o topo. Relaxa a testa, os olhos. Mantenha as pálpebras suavemente se tocando, sem forçar. Relaxa as maçãs do rosto, as orelhas e ouvidos. Relaxe os maxilares, a mandíbula, os lábios. Mantenha a língua repousada dentro da boca. Relaxe o nariz. Relaxe. Observe a sua respiração, sem controlar, apenas observe. Quando eu penso na minha vida, posso pensar em inúmeras coisas que são importantes para mim. Mas dentre tudo aquilo que é importante, o que é o mais importante?
que é aquilo do qual eu não abro mão? Em todas as nossas ações, projetos, empreendimentos, nós precisamos sempre nos perguntar: o que eu quero com isso? Da mesma maneira, pegando a nossa própria vida, com todas as suas ações, todos os seus projetos, com todas as situações, eu preciso me perguntar: o que eu quero fundamentalmente? Um bom emprego é importante. Mas o que eu quero realmente com esse emprego? O que eu estou buscando por detrás? Eu busco um bom emprego que me traga uma boa remuneração, que me traga um senso de utilidade, que me traga algum tipo de satisfação. Com uma boa remuneração, eu vivo mais confortável. Eu vivo mais em paz. Eu olho para mim mesmo e me sinto bem comigo mesmo. Em última instância, através de toda a busca, todo ser humano deseja isso: estar bem consigo mesmo, em paz. Esse empreendimento, que geralmente é inconsciente, essa busca pela paz absoluta, o ser humano busca através das várias conquistas. Mas nunca resolve. Os Vedas ensinam essa paz ilimitada não é produzida através de nenhuma ação, através de nenhuma conquista. Essa paz ilimitada já é você.
Eu sou a paz. Apesar dos sucessos e fracassos. Apesar das conquistas e das perdas. Eu sou a paz. Completo. Ilimitado. A descoberta dessa paz é o que coloca fim na busca fundamental do ser humano. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.